Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Samia Bonfim e eu tô retomando esse projeto do podcast. A gente fazia bastante lá em 2019, acabou parando no ano de 2020, mas a gente resolveu retomar porque é muito importante estar em todos os espaços para poder levar mais longe, né, os nossos debates. Nós estamos gravando esse podcast no mês de março, que é o mês de luta das mulheres, mas também estamos gravando no meio de uma pandemia cruel, terrível, que nesse momento, no dia que nós estamos gravando, já retirou a vida de 300 mil brasileiros e brasileiras. Nas últimas 24 horas, nós tivemos mais de 3 mil pessoas que morreram em função da pandemia da Covid-19. Todas nós sabemos que não é por acaso que esses números recordes são batidos diariamente no Brasil. Tem a ver, claro, com o perigo, com a própria potencialidade desse vírus terrível, mas tem a ver principalmente com o desgoverno Bolsonaro, com a política deliberada de morte que ele apresenta para a população brasileira. E, como sempre, são as mulheres as principais atingidas. Para falar disso um pouco mais, eu trouxe essas convidadas que são militantes da luta feminista, que estão sempre juntas com outras mulheres e que podem contribuir muito para esse nosso papo hoje. Trouxe a Luana Alves, ela é trabalhadora da saúde e hoje está como vereadora do PSOL na cidade de São Paulo, minha amiga, que me orgulha muito o mandato combativo e muito compromissado com os trabalhadores que ela tem na Câmara Municipal. Também a Tamires Arantes, que é formada em Serviço Social e é coordenadora do Coletivo Feminista Nacional Juntas. Muito obrigada, Tamires. E também a Chica San Martín, que é formada em audiovisual, é mãe do Pedro, de 12 anos, e do João, de 9, e também é ativista da amamentação e integrante do LEME, que é o Leite Materno na Escola, que inclusive é um coletivo que muito gentilmente, na verdade, através de muita luta, de muita organização, nos ajudou a construir um projeto de lei que, infelizmente, não avançou na Câmara de Deputados, e eu vou dizer, existem 8 projetos semelhantes a ele, tem a ver justamente com a possibilidade de ampliação do tempo de licença maternidade na pandemia, e nenhum deles simplesmente é levado adiante. Mas a gente vai conversar um pouco mais do porquê, porque são sempre as mulheres mães, que são penalizadas. Quero agradecê-las de novo por terem aceitado o convite e, para começar, eu quero falar principalmente com a Luana, que a Luana tem enfrentado duas perspectivas que atingem muito as mulheres, entre tantas outras, mas eu queria trazer duas principalmente, Lu. Você, como uma militante mulher do movimento negro, que é uma forte liderança jovem, para tantas e tantos outros jovens e mulheres negras da cidade de São Paulo e de todo o país, queria que você falasse um pouco por que e de que modo a pandemia ela se expressa de uma maneira ainda mais profunda para as mulheres negras. Eu sei que você conversa com muita gente, com muitas mães de família, muitas trabalhadoras, gente que constrói, que carrega a cidade nas costas, né? Mas que pouquíssimas vezes é ouvida pelo poder público. E eu sei que você travou uma luta muito importante na Câmara Municipal, que foi por um auxílio emergencial municipal justo, de verdade. Você, como líder da bancada do PSOL, travou essa batalha fundamental, que infelizmente foi uma proposta justa, derrotada pelo atual prefeito de São Paulo, que, enfim, tem mais interesse em garantir os negócios daqueles que estão no andar de cima do que ouvir as verdadeiras necessidades do povo. E me explica um pouco como é que foi essa proposta, como é que foi essa batalha e por que, né, pensar nessa realidade das mulheres negras, como que elas estão sofrendo e sentindo ainda mais os impactos da pandemia da Covid-19, da crise sanitária, ambiental, social e econômica que todos nós estamos vivendo. Bom, Samia, primeiro te agradeço pelo convite, agradeço por estar entre mulheres lutadoras. Pensando um pouco na sua pergunta, eu acho que você já começou por um ponto muito interessante, que é isso, né? Existe uma narrativa, uma tentativa de dizer que a pandemia, ela se abateu sobre o Brasil de uma forma, assim, uniforme, né? Como se fosse uma grande catástrofe
catástrofe que se abate sobre o país e que, enfim, atinge a todos, a todas, e que está todo mundo perdido, que está todo mundo sofrendo os efeitos. Eu acho que, de fato, se abateu sobre o país como um todo. Mas que país? A gente tem que pensar qual é o nosso país, qual é a nossa estrutura de país que está suportando esse baque dessa pandemia. E a gente tem uma certa estrutura de país que está se acentuando durante essa pandemia. Qual é essa estrutura? É uma estrutura em que as mulheres, em especial as mulheres negras, as mulheres da periferia, são as que mais sustentam o que dá para se chamar, talvez, de fardo social. Né? O que a gente pode chamar de fardo social? É justamente todo o trabalho de cuidado, todo o trabalho de sustentação de crianças, de sustentação de idosos, de gente mais pobre do que ela, porque sempre tem alguém. Então, esse fardo social que as mulheres negras sempre carregaram, né, e sempre fizeram a batalha da luta pela vida cotidianamente, porque a fome sempre foi uma realidade em várias periferias, e agora está muito mais acentuado. O que acontece é que no momento de crise social, crise sanitária, mas sobretudo uma crise social, o que a gente vê é que as mulheres ficam mais sobrecarregadas e as mulheres negras e pobres ficam ainda mais, né? Porque é isso, a gente está vendo o aumento da fome. Quando a gente fala de fome, a gente está falando que as pessoas batalham contra a fome, ninguém passa fome quieto, ninguém passa fome calado. As pessoas lutam contra ela, né? As pessoas pedem ajuda do vizinho, pedem ajuda da vizinha, pedem ajuda da igreja, pedem ajuda de quem puder ajudar, né? E geralmente, quem tá ali, próximo na periferia, podendo ajudar, vai ser uma mulher negra, vai ser uma mulher, ou então uma mulher periférica, que vai tentar organizar uma rede de solidariedade, vai tentar olhar o filho da vizinha, vai tentar ver o que dá para fazer para manter aquele grupo de pé, né? Então, esse fardo social tá muito aumentado, né? Então, é uma realidade. A gente tá vendo também, na própria questão da doença, que o fardo também vai para as mulheres, em especial para as mulheres negras, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, dos profissionais de saúde, a gente está falando de mulheres e de mulheres negras, né? A categoria de enfermagem, que é a mais numerosa, eu sou psicóloga, a gente atendia como psicóloga, mas eu sempre falo da enfermagem, porque eu acho que é um exemplo muito importante para mostrar o que é as mulheres na força de trabalho da saúde e as mulheres negras. A gente tem uma enfermagem no país que, primeiro, faz quase todo o trabalho, assim, sendo muito justa, dentro do sistema público de saúde, né, que faz ali o cuidado, faz ali a prevenção, que está na periferia, e que é formado majoritariamente por mulheres negras, principalmente entre técnicas e auxiliares. A nossa enfermagem brasileira é muito específica, né? Essa coisa de auxiliar técnico é muito brasileiro, isso não tem em outros países como tem aqui, né? E diz muito também sobre o que é a nossa estrutura escravista, a nossa estrutura racial. E o que a gente viu é que o número de mulheres negras da enfermagem que morreram de Covid foi assustador. A gente foi o país que mais matou mulheres na enfermagem, que mais matou. Isso eu tenho certeza que tem a ver com a nossa estrutura hierárquica desse campo, né? Isso é para todos os profissionais de saúde. O que a gente percebe é que são mulheres que estão na linha de frente, nas várias formas que tem que estar e que são as mais atingidas. Lu, você me lembrou que a primeira pessoa contaminada a morrer de Covid-19 no Brasil foi justamente uma mulher negra empregada doméstica, que também é herança dessa lógica escravocrata. Não digo nem herança, na verdade é a permanência, porque ela nunca foi de fato superada no nosso país. Ela se expressa nas profissões ligadas à área da saúde, se expressa na forma como as famílias se relacionam com os empregados, na estrutura de trabalho, toda a estrutura social. A gente conseguiu conquistar no Congresso que os familiares daqueles que morrem na linha de frente do enfrentamento à Covid-19 pudessem receber uma indenização do Estado. O cara é tão babaca e tão genocida que se negou a levar adiante um projeto que responsabilizava o Estado, e é óbvio que o Estado tem responsabilidade sobre a vida dessas pessoas. E você falou bem dessa intersecção, né, do que são as mulheres negras e a construção dos seus territórios, da sua sobrevivência. A gente vê que enquanto o Estado não garante, através da figura do Bolsonaro, né, não garante elementos para a sobrevivência, para o enfrentamento à Covid-19, as comunidades, na figura das mulheres negras, fazem a sua família, as suas comunidades sobreviverem. Inclusive, tem muitas campanhas de solidariedade, né, Lu? Se você pudesse falar um pouco disso, eu acho que são elas que, na verdade, estão fazendo aquilo que o governo se nega a fazer. Exatamente, Sânia. Apesar da gente ter um governo genocida, a gente tem muita gente lutadora nesse país. Então, o que a gente está vendo é uma profusão de movimentações que estão resistindo bravamente à fome e que estão lutando bravamente pela vida, né, numa defesa
radical mesmo. O movimento que eu participo, que é a Rede Emancipa, por exemplo, está desde o ano passado fazendo campanha de solidariedade ativa, estamos retomando agora nesse ano, né, porque até as próprias pessoas do ano passado que nós conseguimos colaborar, conseguimos fortalecer, estão nos procurando novamente, porque novamente estão numa situação de precariedade enorme, né, então a gente está já começando a fazer algumas arrecadações, se vocês puderem procurar a Rede Emancipa no Instagram, fazendo uma propaganda aqui, seria muito importante para conseguir nos ajudar. Também vamos começar com algumas cozinhas comunitárias, que aliás é um método que vários movimentos sociais estão fazendo e que é muito necessário, porque às vezes não dá nem para cozinhar, às vezes não dá nem para ter tempo para fazer isso, às vezes o próprio fazer de cozinhar é muito complicado em algumas famílias, em algumas casas, então esse método também é muito importante, muito interessante, até porque envolve as pessoas, envolve as mulheres, né? Eu sempre coloco isso, existe, né, entre as pessoas que recebem esse apoio, essa solidariedade, muito constrangimento. Eu senti muito isso no ano passado. As pessoas querem retribuir de alguma forma, né? Quando eu falei de cozinha comunitária, por exemplo, uma comunidade aqui no Butantã, foi uma alegria muito grande, porque as mulheres em especial falaram, eu vou poder ajudar. Porque elas não podem doar, elas não têm dinheiro, mas elas podem doar um tempo para picar alguma coisa, para cortar alguma coisa, e teve muita alegria por isso, porque era algo que era ativo, porque era algo que as pessoas poderiam ser autores daquilo. Eu senti isso, acho que é uma coisa que a gente tem que ter sensibilidade para ter, e eu fiquei muito contente, né? Mas enfim, fazendo essa propaganda, e sobre o que você falou, Semana das Empregadas Domésticas, nossa, se a gente entra nesse assunto, a gente fica, né, porque é isso, são as mulheres que estão na base da pirâmide, sustentando a tarefa doméstica, sustentando o trabalho inteiro, né, porque as pessoas conseguem trabalhar, né, as que trabalham fora, têm empregos, enfim, mais bem colocados, né, conseguem porque tem ali uma mulher negra numa situação, às vezes, muito complicada, né, o que eu tenho ouvido de muitos profissionais de saúde estão atendendo empregadas domésticas são relatos terríveis, de piora, por exemplo, na saúde mental, porque os patrões estão em casa. É uma questão, assim, porque pede mais para elas, e elas não foram liberadas, né? Uma minoria das pessoas que têm essas empregadas domésticas liberaram com o pagamento, a maioria não fez isso, né? Do que eu tenho ouvido de relato, a maioria dispensou sem pagar, ou então mantém elas dentro de casa. E que, inclusive, ficam numa situação muito terrível, né? Recentemente, eu soube de um caso de uma empregada doméstica, uma senhora, né, que tinha que ir andando até a casa da patroa, porque a patroa não queria que ela pegasse ônibus para não contaminar. E não pagava Uber, não, nada, tinha que ir andando, né? Então, esse tipo de relato são coisas que a gente percebe, que a gente vê e mostram da estrutura escravista e patriarcal que a gente vive, né? Mas, felizmente, tem muito movimento, tem muita lutadora, tem muito movimento, e convido todo mundo a se somar. É isso, tem muita luta, muita gente lutando pela sobrevivência e tentando garantir que as famílias tenham renda no momento em que medidas de isolamento social são necessárias. Mas é muito interessante, né, que desde o início da pandemia havia uma campanha corretíssima de estimular as pessoas a não saírem de casa, justamente porque, à época, enquanto ainda não existia vacina, não tinha nenhum outro remédio. Agora nós temos vacina, mas a vacinação no Brasil é muito lenta e as pessoas ainda precisam seguir as recomendações de distanciamento para que a gente não crie essa bola de neve, essa bomba que é o que infelizmente está acontecendo no Brasil, né? O ritmo lento de vacinação, uma nova variante, que é uma variante muito terrível, ao mesmo tempo em que não se tem medidas de isolamento social. E aí tem alguns dados que são muito gritantes, que a gente fala muito isso, para as pessoas tentarem ficar em casa, tem muita gente que está fazendo home office, está se cuidando, principalmente aqueles que são grupo de risco, mas no Brasil, até pela forma como o governo lidou com o tema, acabou se tornando um privilégio o trabalho domiciliar e não um direito assegurado, porque para ter lockdown, para ter isolamento, precisa ser uma política de Estado. O Estado precisa garantir a renda das pessoas, precisa garantir que elas não vão perder os seus empregos ou que elas vão conseguir exercer as suas tarefas laborais na sua residência. Acontece, saiu uma matéria no Estadão esses dias que mostrou que 86% dos brasileiros que ainda têm algum trabalho e ocupação nessa pandemia, porque afinal de contas muita gente ficou desempregada, não conseguem trabalhar remotamente. Hoje, 86% da força de trabalho no Brasil simplesmente não consegue. Seja porque os seus patrões não permitem, seja porque muitas vezes o trabalho que eles desempenham não possibilitam por serem profissionais das atividades chamadas essenciais. E se a gente for fazer um recorte para as mulheres, a situação é ainda pior, como sempre. Tem uma pesquisa do IBGE, que foi divulgada também recentemente, que mostrou que 8,5 milhões de mulheres deixou o mercado de trabalho, deixou de ser força de trabalho no terceiro trimestre do ano passado, de 2020.
a gente retomou para patamares de 30 anos atrás. As mulheres não conseguem, não por sua própria vontade ou por sua incapacidade, mas elas não conseguiram, nesse momento de crise, permanecer no mercado de trabalho. E aí, Tamires, eu queria falar para você comentar um pouco a respeito disso. Quais seriam as causas, né? Claro, a gente sabe que não é falta de competência, tampouco falta de dedicação das mulheres, mas justamente pela lógica do mercado de trabalho, pela lógica dos patrões e pelas múltiplas jornadas e tarefas que as mulheres acabam acumulando e são mais sobrecarregadas. Você não acha que é um pouco por aí? Oi, Sâmia, oi, Luana, oi, Chica. Primeiro, agradecer o convite, dizer que muito bom estar aqui conversando com vocês sobre um tema tão importante para nós mulheres e, de conjunto, um tema importante para a sociedade, né? Porque a tarefa do cuidado, do trabalho doméstico, do trabalho da reprodução da sociedade, que daí tem a ver com o cuidado, né? Tanto o cuidado doméstico, de criação dos filhos, o cuidado com a casa, garantir, não é só nem como entrar o alimento, mas também preparar o alimento, enfim, né? Toda esse trabalho mesmo que as mulheres têm são aquilo que garante a reprodução mesmo da vida na sociedade, né? Porque sem isso a gente não consegue ter trabalho, não consegue estudar, não consegue, enfim, fazer outras coisas também da vida. E como bem disse a Luana, esse cargo está em cima de mulheres que são mulheres negras, que são mulheres periféricas e que estão mais expostas ao vírus e à fome, infelizmente, porque são essas que têm que abandonar, têm que escolher, né? No caso, entre ou enfrenta a COVID, né, se expõe ao vírus e vai trabalhar fora de casa porque não consegue trabalhar, não tem os instrumentos para trabalhar em home office, então ela precisa procurar fora de casa. Ou o caminho inverso, que também acontece muito. São elas que precisam ficar em casa para que os maridos, os companheiros, os cônjuges busquem o trabalho fora de casa, né? Então isso deixa elas fora do mercado de trabalho. E também já não é de hoje, mas as mulheres que têm ocupado o maior espaço aí do trabalho mais precarizado, nesse momento de crise econômica, de crise política também, que as coisas se combinam, né? E crise sanitária, e é um erro a gente dissociar as coisas, inclusive Bolsonaro tem feito muito isso, né? Tem colocado crise sanitária versus crise econômica como se as coisas não fossem necessariamente conjuntas, né? Como se desse para resolver as coisas em separado. Mas essas mulheres que então precisam, né, ficar em casa para poder cuidar dos filhos, para poder cuidar da casa, deixam de ocupar esses espaços, então a renda também diminui, o espaço ocupacional que antes ela podia buscar sua renda, sua autonomia financeira, também diminui muito nesse momento. E em casos de mães solos, isso fica até muito mais pesado. Eu estava também vendo aqui uma pesquisa do IBGE, que inclusive é um instituto muito importante que a gente precisa defender e que traz censos e dados importantes para nós aqui no Brasil, estava falando que as famílias brasileiras hoje, quase a metade, né, 45%, são chefiadas por mulheres, né, ou seja, são de mãe solo. Então isso traz uma sobrecarga para essa mulher que precisa cuidar do filho, mas também trabalhar, e aí como ela faz? Numa situação de crise, numa situação tão preocupante como essa que a gente está, né? Então não é fácil esse momento, as mulheres estão tendo que se virar muito para poder conseguir garantir uma renda. E aí, só para também falar num tema, Sâmia, que muitas vezes a resposta do mercado para essas mulheres tem sido o empreendedorismo, a educação financeira, como se fosse possível para essas mulheres que estão sendo atingidas, que necessitam de uma renda, e não é ajuda, é um direito social isso, para se manter, recorram a esse tipo de alternativa. E isso é uma mentira, é um mito que a gente diz, porque não é possível hoje, dentro da renda de muitas mulheres brasileiras, garantir um acúmulo primitivo para se investir em bolsa, para se, enfim, começar um pequeno negócio. Então, essa coisa do empreendedorismo também aponta uma falsa saída, né? Não são as mulheres periféricas aquelas que têm condição de abrir a sua empresa, e mesmo as que têm também estão fadadas a falir, porque desde o começo da pandemia são mais de 7 mil empresas que fecharam, e todas elas
aliás, a grande maioria são pequenos negócios, né? Então, o pequeno negócio está ameaçado. Então, não é esse o caminho, né? Então, de fato, a defesa pelo auxílio emergencial, por uma renda que seja permanente e que garanta, né, a sobrevivência dessas mulheres para que elas possam também trabalhar, para que possa garantir a vida dentro de casa, seja dado, né, neste momento que é tão importante, e isso é também um direito à vida e à reprodução. Tamires, muito legal, você mencionou o fardo principalmente sobre as mulheres mães, as chefes de família, né? Aquelas que são mães solo, que sustentam as suas famílias sem a ajuda de mais ninguém. E não é à toa que lá no ano passado, quando nós conquistamos o auxílio emergencial, tinha uma dupla cota para essas mulheres. E que agora é uma conquista que está sofrendo um retrocesso diante da falta de compromisso que existe no país de compreender o que significa política de transferência de renda, que não é esmola, é direito, para que as pessoas possam sobreviver num momento que elas não têm em absoluto culpa nenhuma sobre a situação sanitária e a situação econômica. E agora o governo quer que essas mesmas mulheres recebam R$350, R$250 para cuidarem de suas famílias, sem contar todas as outras tarefas, e aí são as tarefas não remuneradas, de cuidado, justamente como vocês colocaram, com os filhos, mesmo aquelas que têm a figura, né, de um companheiro que divide as contas, às vezes divide as atividades do lar. É sempre sobre as mulheres que as tarefas recaem mais. Eu queria que a Chica comentasse um pouco sobre isso. Até no comecinho do nosso podcast, comentei também sobre o projeto de lei que foi protocolado, que tem outras iniciativas semelhantes que não está indo adiante. Chica, acho que seria legal você falar um pouco sobre essa realidade das mães. Sabe que eu tô grávida de 6 meses, de 26 semanas, começo no dia de hoje. E eu fico imaginando, nossa, como vai ser a minha vida depois, quando o bebê nascer, não só no momento da pandemia, espero que quando a gente passar por tudo isso, de conciliar absolutamente tudo. Às vezes eu penso, nossa, muito difícil, será que eu dou conta? Eu falo, bom, muitas mulheres dão conta e eu tenho certeza que para muitas outras mulheres a situação é ainda mais difícil, justamente pela questão da renda, de muitas vezes não terem parceria, alguém que também ajude nas atividades domésticas, no cuidado, enfim. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, antes de tudo eu queria agradecer muito, é uma honra estar aqui junto com vocês, e parabéns pela gravidez, eu vi nas redes e comemorei muito. Então, eu acho que assim, a situação das mães nunca foi fácil, né? Já era difícil antes da pandemia, a gente já tinha um índice de quase metade das mulheres na volta ao trabalho da licença maternidade que desistiam do trabalho, não voltavam da licença maternidade, e quando a gente fala de licença maternidade, a gente já está falando de um público privilegiado, né, que tem acesso à licença maternidade, então a gente já está num recorte pequeno, e mesmo dentro desse recorte a gente tem metade dessas mulheres que não voltam. Eu acho que a pandemia trouxe esse debate, né, que a gente está aqui tendo do cuidado do trabalho reprodutivo, do trabalho produtivo, muito à tona de uma maneira um pouco desesperadora, né? Porque, em alguma medida, as redes de apoio, por mais frágeis que elas fossem, elas existiam, algumas redes de apoio para as mulheres mães. E essas redes de apoio deixaram de existir, né? Eram elas escola, mesmo a presença da família, presença de amigos, essas coisas, essas redes de apoio deixaram de existir. E aí veio à tona essa fragilidade das mulheres, principalmente das mulheres mães, que tem que equilibrar esses dois pratinhos, né? Que são o trabalho reprodutivo e o trabalho produtivo. E eu acho que tornou ainda mais urgente essa discussão sobre o trabalho reprodutivo, sobre a gente entender que isso é um trabalho e que isso precisa ser valorizado e ele não pode mais ser invisibilizado. E é um pouco, eu acho que nesse sentido que a gente acabou chegando, né, naquela proposta do PL, né, que foi um momento super especial do Leme, que a gente conversou com vocês acataram, a gente teve uma discussão incrível, aprendeu um monte de coisa, mas eu acho que, assim, no nosso ativismo ali de amamentação, a gente tenta, de alguma maneira, porque, assim, a amamentação é um trabalho reprodutivo, né, e é um trabalho reprodutivo que toma muito tempo. A gente está com uma estimativa recente do Think Olga, que fala em 650 horas amamentando durante os 6 primeiros meses do bebê. Gente, 650 horas é bastante tempo, né? É um investimento calórico, é um investimento emocional, é um investimento físico, é um investimento de tempo. Então, assim, a gente precisa, e é urgente esse debate sobre o trabalho reprodutivo, sobre o cuidado, porque ele toma tempo, ele gasta energia, enfim, ele é fundamental para que a gente possa existir. Se esse trabalho não acontece,
acontece, as pessoas não existem. Então, como que a gente não trata ele como prioridade, né? Então, eu acho que isso é um pouco do debate que a gente conseguiu ter ali com o PL, né? Que é a extensão da licença maternidade durante esse período da pandemia. A proposta era uma extensão de até 1 ano, né? De licença maternidade, uma extensão da licença paternidade, lembrando que as puérperas são grupo de risco, né? Então, esse companheiro que sai para trabalhar pode estar expondo essa mulher puérpera. Mas, acima de tudo, a ideia de expansão da licença maternidade é a ideia de que esse trabalho precisa ser remunerado, que ele é um trabalho e que ele precisa ser remunerado, que essas pessoas precisam, de alguma maneira, ter alguma compensação por isso, principalmente numa situação de emergência sanitária, né? E aí a gente traz a nossa ideia do Leme de novo, né, para frente, que é a coisa da amamentação. A amamentação é uma saída, uma solução de saúde barata e muito eficiente, porque a amamentação ela melhora a saúde da população a curto, médio e longo prazo. Ela reduz índice de internação, ela reduz as doenças, ela reduz a mortalidade, ela reduz a internação. Gente, mais do que nunca, a gente percebe que reduzir a internação, que melhorar a saúde das pessoas é muito importante. Imagina que a amamentação hoje um aumento da amamentação hoje vai ter uma população mais saudável no futuro, porque a amamentação a longo prazo reduz a incidência de diabetes, de alguns tipos de câncer, de alergia, de obesidade, enfim, são vários os benefícios. Então, são benefícios para os quais a gente precisa olhar e precisa entender que exige um esforço individual de alguma pessoa, mas que esses benefícios eles são para a coletividade. E por isso a gente precisa olhar para isso com mais cuidado e por isso a gente precisa que esses esforços sejam prioridade, que eles sejam considerados prioridade, né? E à medida em que a gente invisibiliza isso, que a gente não considera isso, eles não são prioridade. Então, enfim, eu acho que a pandemia traz à tona todo esse debate sobre o trabalho reprodutivo e sobre o quanto ele é prioritário para todo mundo e como a gente não considera ele como prioridade. Aquela velha história, trabalhe como se não tivesse filhos e tenha filhos como se não trabalhasse, né? Seja aquela mãe, todo mundo espera que você seja aquela mãe que esteja super disponível e que você trabalhe como se você não tivesse filhos. Isso é inviável, gente. Sem dúvida, Chica, porque além desses dados sobre a exclusão das mulheres no mercado de trabalho e de sobrecarga, tem um outro dado que é muito triste, que é o que o Brasil concentra o maior número de mortalidade materna por Covid-19 do mundo, justamente porque, primeiro, por ausência de política de pré-natal, né, que já é uma questão estrutural anterior à pandemia, também porque é grupo de risco, as mulheres grávidas são grupo de risco, puérperas também são, e a maioria delas precisa fazer o trabalho fora da sua residência, não consegue fazer o trabalho doméstico, e quando conseguem fazer o home office, às vezes seus parceiros não conseguem também, estão sujeitas à contaminação, como você muito bem colocou. Agora a gente está numa etapa de tentar avançar com projetos que sejam prioritariamente voltados para o tema da pandemia. E assim, parênteses, finalmente, né, gente, acho que precisou 300 mil brasileiros e brasileiras falecerem para que o Congresso Nacional finalmente acordasse, mas feito esse parênteses, acho que é um bom momento para tentarmos novamente retomar essa, entre tantas outras batalhas e dívidas que a gente ainda tem com a sociedade brasileira. Porque além desses temas, né, meninas, a gente tem também um aumento do índice de violência física contra as mulheres, o aumento do feminicídio. Também pelas mesmas questões, é mais difícil hoje pedir ajuda às nossas redes de apoio, de cuidado, de referência entre outras mulheres, fica prejudicado no momento de isolamento social, é mais tempo, muitas vezes convivendo com o agressor, então aquilo que já era um perigo se torna ainda mais perigoso nesse contexto de confinamento, de crise econômica, social, e tudo isso também potencializa essa lógica do poder, né, do controle que alguns homens, infelizmente, exercem sobre as mulheres. É muita coisa. Na verdade, estão todos os problemas históricos e estruturais da sociedade brasileira, de uma sociedade machista, patriarcal, que são potencializados à 10ª potência no contexto da pandemia. E aí, se a gente for observar os recortes necessários, que são as mulheres negras, as mulheres periféricas, a gente vê o Brasil real, profundo, de quem carrega, constrói a sociedade, mas é muito mais prejudicada pelas injustiças do andar de cima e da lógica que constrói, né, sob a qual o nosso
sistema trabalha. Eu quero agradecer muito, muito vocês que participaram, Lu, Tamires e Chica, e também todo mundo que nos ouviu até agora. Essa foi a retomada do nosso podcast. Espero que vocês gostem, indiquem para os seus amigos, escutem na hora do banho, na hora de fazer comida, na hora de lavar a louça. Se você é mulher, espero que você encontre tempo para ouvir também, porque a gente viu que a vida não é fácil, ser mulher na pandemia, ser mãe na pandemia, mas fica aqui o nosso convite para que vocês sigam com a gente. É isso, gente. Um beijão. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, meninas. Um beijo. Foi ótimo.